Voltou para aqui, tem medo. É gol! Salve, salve, meus amigos! Deixe seu like neste vídeo porque a gente vai falar sobre uma gravíssima situação. Eu não estou aqui no meu estúdio, como vocês podem ver, estou nos estúdios da Band em São Paulo, aqui fazendo as coisas do Campeonato Saudita de Futebol. Estaremos na transmissão na próxima segunda-feira, mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é o Flamengo, né? E a gente vai falar neste vídeo sobre os resquícios, né? As consequências dessa humilhação, desse verdadeiro vexame do Flamengo, jogando em Assunção contra um time que teve muito mais garra, muito mais coração, muito mais pique de Libertadores da América, contra um bando de jogadores apáticos, os jogadores do Flamengo que estiveram em campo, que são culpados demais por este resultado. Já falei em outro vídeo. Tão culpados quanto o Sampaoli, quanto a diretoria, os jogadores estão com às vezes a barra mais limpa, e não é o caso. A gente tem que cobrar esses jogadores aqui, porque eles são bem sócios, se bobear, majoritários nessa eliminação. Mas eu queria antes falar sobre Jorge Sampaoli. Ele vai ficar, sabe-se lá até quando, no comando técnico do Flamengo, em meio a uma gravíssima crise, né? Não é só uma crise de ordem tática, é uma crise muito grande de relacionamento. Por isso eu não consigo entender muito a manutenção dele, né? Quem sou eu para pedir queda de técnico, manutenção de técnico, embora lá atrás eu tenha falado que o Dorival não servia mais para o Flamengo, não servia mais para o Flamengo e tal, e me arrependo e admito um erro, tá? E tá tudo certo, não tem problema nenhum em relação a isso. Mas o Sampaoli fica em meio a uma gravíssima crise de relacionamento no Flamengo. Elenco, ou boa parte do elenco do Flamengo, não suporta mais o Jorge Sampaoli. A gente vai falar mais sobre isso neste vídeo, que tem um oferecimento da KTO. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site kto.com, meu camarada? Então você não sabe o que está perdendo. Faça o seguinte, depois de assistir a este vídeo, entre no site kto.com. kto.com, muito simples, tá? Você vai fazer o seu registro, isso não vai levar mais do que 1 minuto. Quando você terminar o seu registro, lá no final, vai ter um campo para você preencher, que é o cupom. Aí você coloca lá o cupom Bernardo, que é meu nome, Bernardo, tá? Colocando este cupom, eu vou lhe dar 20% de bônus em relação ao valor que você depositar. Por exemplo, depositou 100, eu lhe darei R$20. É óbvio que você vai usar este bônus para fazer a sua fezinha no site kto.com. As melhores odds do mercado eu posto diariamente no meu Instagram, no @BernardoAqui. Siga-me no Instagram, tá aberto, @BernardoAqui. Esse é o meu Instagram, beleza? E aí, entrando nos stories, você vai ver as melhores odds do mercado. E você quer aprender a tocar guitarra de graça, meu amigo, de graça, com um músico profissional? Você não sabe o que você está perdendo, né? Entre agora no site, cujo link está aqui na descrição, do professor de guitarra e violão, Átila Reis, e marque uma aula gratuita de violão ou guitarra de qualquer lugar do mundo, uma aula particular para você, personalizada, exclusiva pelo seu celular, tá? Você não vai perder essa oportunidade. Então é só entrar no site do professor de guitarra e violão, Átila Reis, e marcar a sua aula, tá bom? Voltando aqui ao raciocínio. A diretoria do Flamengo entende que houve erros do Jorge Sampaoli na partida contra o Olímpia. E é óbvio que eles aconteceram. A manutenção do Felipe Luiz, por exemplo, até os 31 minutos do segundo tempo, é um absurdo. É uma coisa absurda, né? O Sampaoli estava assistindo ao jogo. O Sampaoli cavou uma expulsão, né? Todo mundo sabia, e a gente tinha alertado sobre isso aqui, que o Vilmar Roldan é um árbitro caseiro, embora, na minha opinião, não tenha tido influência nenhuma no resultado. Quero te ouvir, deixe seus comentários por aqui, tá? É óbvio, ele já tinha tomado um cartão, o Vilmar Roldan já tinha expulsado um auxiliar dele, é óbvio que ele seria expulso, se ele ficasse enchendo o saco do Vilmar Roldan. E foi o que aconteceu, deixou o elenco na mão. O Pedro não está jogando absolutamente nada. Agora, ele precisa parar, com todo o respeito do Sampaoli, com essa coisinha que tem com o Pedro, e colocar o Pedro para jogar. O jogo ontem pediu o Pedro.
Ainda mais que o Flamengo alçando bola sobre a área, aquela coisa horrível, horrorosa. O Flamengo precisava de um centroavante com esse perfil. Não o Vitor Hugo só, né, que entrou claramente ali para aumentar a estatura do time, aquela coisa toda, no lugar do Everton Ribeiro. Não era só o Vitor Hugo, precisava ter mais gente ali. E o Pedro era esse cara, evidentemente. Por que não entrou? Não está jogando nada. Concordo com isso, não está jogando absolutamente nada. Mas é evidente que acrescentaria muito mais ao ataque no lugar, por exemplo, de um zagueiro, Davi Luiz. Sabe-se lá o que o Davi Luiz fazia em campo ontem, né? Ele que falhou, na minha visão, bizonhamente no lance do primeiro gol. Sampaoli vai ter de ter maturidade, coisa que tem faltado a ele. Ele não se ajuda. Ele vai ter de conversar com esses jogadores. Não basta treinar o time, precisa ter o controle do grupo. E o Sampaoli, isso é informação nesse momento, não tem o controle do grupo. Tem de alguns jogadores que gostam dos treinamentos, alguns gostam dos treinamentos. Na direção, há quem considere os treinamentos do Jorge Sampaoli muito bons. Agora, ele vai precisar ter uma conversa, lavar a roupa suja com alguns jogadores desse grupo. Senão, o Flamengo corre seríssimo risco de cair mais adiante na Copa do Brasil. A gente alertava para o risco que era grande de eliminação na Libertadores da América, como aconteceu. Gente, é óbvio que relacionamento não entra em campo, mas ajuda. Um bom ambiente ajuda. Se bem que esses jogadores do Flamengo não têm compaixão por ninguém. Até aqueles que se relacionaram, que compuseram com a panela, né? Se não está na panela, está fora. Alguns compuseram com a panela. Foram os casos de Rogério Ceni, Dorival Júnior, por exemplo. O Rogério Ceni botou todo mundo para jogar, botou o Willian Arão de zagueiro para poder escalar o Diego no meio de campo. Ganhou um Campeonato Brasileiro, ganhou uma Supercopa, ganhou um Campeonato Carioca, aquela coisa toda. Mas esses caras só vão jogar com quem compor. O Dorival também compôs com todo mundo. Os jogadores tiveram 42 dias de férias. E depois, esses caras jogaram pelo Dorival? Não, coisa nenhuma. Esses caras se manifestaram publicamente em favor do Dorival Júnior quando ele caiu? Coisa nenhuma. Esses caras só estão preocupados com os próprios umbigos. É uma coisa impressionante, lamentável o que acontece com o Flamengo. Sampaoli fica. Até quando? Não sabemos e não saberemos. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.